Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você, conectado e conectada com o Panorama Rubro-Negro, fazendo aqui mais um conteúdo em nosso canal e desta vez para tratar de um assunto polêmico, necessário e que o torcedor do Vitória precisa ficar muito atento. A diretoria do Vitória precisa ficar muito atenta. Todos do futebol nordestino precisam ficar muito atentos, que é a arbitragem do futebol brasileiro. Mas antes de entrar nesse assunto, nessa polêmica envolvendo aí o jogo entre Vitória e Palmeiras, no último domingo no Barradão, eu peço a você aquele favorzinho que a gente pede sempre. Deixa o like. Quanto mais rápido você deixar o like, melhor que o YouTube entrega este conteúdo a outros torcedores do Colossal Esporte Clube Vitória. Considere hypar o vídeo, que também é importante. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. Lembrando que o Panorama Rubro-Negro tem oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia e das Óticas Vale T. Seu olhar é a nossa prioridade, tá bom? Aconteceu esse lance, né? Na verdade, foram alguns lances polêmicos no Barradão neste domingo, apesar de que o Carille não entrou muito nessa polêmica, ele até questionou porque o Baralhas ficou quieto, né? Que ele ia ver o lance depois, mas o lance, né? Já está circulando aí em tudo que é lugar, na internet, você pode ver o lance do pênalti cometido, supostamente cometido ali pelo Baralhas, e que o VAR sequer chamou o árbitro de campo para poder analisar. Tá? Um pênalti muito contestado, um pênalti que a priori eu também não consegui visualizar ali, precisaria ver com mais calma como vi e percebi que a situação não é tão clara assim. Para mim, não tocou. Para mim não foi pênalti. Primeiramente eu fiquei na dúvida, depois olhando as imagens com mais calma, eu vi que não foi pênalti, mas o futebol brasileiro é assim, o futebol nordestino tem sofrido pra caramba, né, com os erros de arbitragem, mas recentemente o Sport protocolou uma representação na CBF por conta dos erros de arbitragem contra o Vitória. Beleza, tem que fazer mesmo, tem que protocolar. Errou, tem que protocolar. Os clubes precisam fazer zoada, precisam fazer barulho, né? Precisam fazer pressão. O Palmeiras fez pressão, tá? Outros clubes fazem pressão. Botafogo com o John Textor fez uma pressão danada no ano passado. Olha aí o que é que deu. Os erros diminuíram contra o Botafogo, né? Os erros diminuíram contra o Botafogo, não diminuíram? Pois é. E será que os acertos, os erros em favor do Botafogo aumentaram? Pois é, então o Vitória precisa pressionar, a torcida precisa pressionar, a diretoria precisa pressionar, porque os caras já vêm sabendo que a gente está de olho, mas não dá nada a representação, ninguém nunca reverteu o resultado do jogo, beleza, mas a pressão adianta, talvez, né, se o Vitória tivesse pressionado, né, se o Vitória tivesse, se o Palmeiras da Leila não tivesse pressionado, talvez o árbitro da partida não tivesse sido consultado, né, ou pelo menos, né, o árbitro de vídeo, deixa eu ver o nome do abençoado daqui, o Daniel do Espírito Santo, que é do Rio de Janeiro também, né, não, desculpe, esse é o assistente 1, o VAR, que comandou o jogo entre Vitória e Palmeiras, foi Paulo Renato Moreira da Silva. Do Rio de Janeiro. Tá? E sequer chamou o árbitro de campo, para poder analisar aquele lance envolvendo o Baralhas com o jogador Sousa. Né? O Davi de Oliveira Lacerda foi o árbitro de campo nesta partida, tá? Então é preciso sim fazer pressão, porque o Vitória já foi muito prejudicado no ano passado, o Vitória já tem um histórico de prejuízo por conta da arbitragem, tá? 20-93, decisão do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, então não dá mais para ficar calado não, temos que fazer zoada sim, tá? Mesmo que não reverta o resultado, que eu acho que também é muito difícil e não vai reverter, mas esses caras precisam entrar pressionados e entenderem, né? Que aqui também tem torcida, que aqui também tem dirigente, que aqui também tem clube que precisa de respeito, o futebol nordestino precisa de respeito. E o que a gente vê, esses caras favorecendo o eixo sul e sudeste, e aqui a gente sempre sendo prejudicado. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui
Tem uma parte dos donos da bola lá com o craque Neto, com Souza, com Veloso, o Godoy. O Neto, é claro que ele tá ali fazendo a onda dele, né? Tá fazendo a onda dele porque foi com o Palmeiras. Tá? Mas quando o Vitória ganhou do Fluminense no ano passado e que teve aquela situação, né, do pênalti no Mateuzinho, o Neto também fez essa pressão, porque o Corinthians ia jogar com o Vitória na semana seguinte e o Neto fez uma pressão, inclusive disse que era para ficarem de olho no Vitória, porque Edinaldo Rodrigues era presidente da CBF à época, era torcedor do Vitória. Então ele fez essa insinuação, isso tudo é forma de pressionar. O Marcelinho Carioca também falou, né? E agora ele está falando aí porque foi contra o Palmeiras. Foi a favor do Palmeiras, na verdade, né? O lance, o erro, foi a favor do Palmeiras. Por isso que ele está falando. Mas se fosse contra o Corinthians, ele meteria a linguinha dele aí, dentro da boca, e ia ficar caladinho. Ia ficar caladinho. Então, a gente precisa ficar muito atento, torcedor. Torcedor do Vitória precisa ficar muito atento. E a diretoria do Vitória não pode ficar omissa, não. Tem que representar, sim. Não foi só esse lance do pênalti marcado contra o Vitória, mas o pênalti que... Cadê a interpretação? Cadê a zorra da interpretação? Quer dizer que a interpretação só vale contra? E a favor? A interpretação não vale? E a bola na mão? E a bola na mão? E aí? Não vale? Então, a gente precisa atento. Vamos ouvir aqui o que diz o Neto, mas antes do Neto, deixa eu trazer aqui para você, deixa eu trazer aqui para o torcedor, antes do Neto, trazer aqui uma mensagem do torcedor do Vitória. Cadê aqui? Deixa eu ver se está ok. Uma mensagem do torcedor do Vitória, que ele retrata justamente isso, essa questão histórica. Vamos lá. A gente está falando sobre... Não adianta melhores em campo. Né? E com relação a uma arbitragem que você está falando, sobre... Não adianta nada, é reclamar. E a gente sabe que é histórico isso, tem muitos anos, Goma. Você viu o comentário de Bebeto Gama aí no Marcos Guedes, divulgou essa semana aí? Sobre a época que ele estava no Vitória, bem que ele saiu do Vitória e que Zagallo ligou para ele, dizendo que queria convocar ele, mas ele tinha que sair do Vitória na época, em 97, que ele foi para a Copa de 98, né? E ele disse mesmo aquilo, é coisa que a gente já sabe há muito tempo, mas aquilo ele declarou publicamente, assim como a arbitragem funciona dessa mesma maneira no Brasil com relação aos times do Nordeste. Valeu? Um abraço, é o Wilson de São Cristóvão. Valeu, Wilson, valeu. Aí, é exatamente isso aí, Wilson. Exatamente isso aí. É histórico. O prejuízo é histórico. Então, os times nordestinos precisam jogar contra os adversários e contra as arbitragens. E contra a arbitragem geral. Aí a galera do contra, né? Porque sempre todo time tem a galera do contra, a galera da oposição. Deixa de choro. Ficar botando. É o time que é incompetente. O time não tem que pensar em arbitragem. Como que não tem que pensar em arbitragem, pô? Como que não tem que pensar em arbitragem? A gente sabendo que é histórico. O futebol nordestino é discriminado. O futebol nordestino é tido como futebol inferior. Pô, pelo amor de Deus. Olha aí o exemplo. E o próprio Bebeto disse isso. Eu já tinha visto aquele vídeo em outras ocasiões, e o próprio Bebeto disse: se não sair do Vitória, não vai para a seleção. Aí aqui a gente, quando acontece o erro com o adversário, a gente fica fazendo chacota, que não sei o que, beleza, a resenha, tudo bem. Mas a gente tem que pontuar o que é certo, gente. A gente tem que pontuar o que é certo. Quando o clube nordestino for roubado, literalmente roubado pela arbitragem, a gente tem que falar. A gente tem que fazer barulho. Porque esses caras, eles são assim. Eles vão sempre, quando tiver a dúvida, eles vão sempre ser contra o nordestino, o clube nordestino. Não é mimimi, não, é realidade. Olha o Bebeto aí, olha o que o Bebeto falou com relação à convocação para a seleção brasileira. Quem não se lembra do Charles? Quem não se lembra de Charles? Quem não se lembra de outros jogadores do Vitória, por exemplo? O Dida já estava onde quando o Dida foi convocado? Foi convocado ele estava no Vitória. Mas foi convocado. Quando ele foi convocado, ele estava no Vitória? Não. O Dida já tinha saído. E os outros?
Pois é, não vão, gente, não vão. A mesma coisa, essa zorra dessa arbitragem, a gente precisa ficar atento. Vamos ouvir aqui o Neto. Pênalti que deram pro Palmeiras. Imagina só se esse pênalti fosse dado pro Flamengo. Se esse pênalti fosse dado pro Corinthians. O mundo ia colocar a culpa sempre na arbitragem. Ou né? se fosse a favor do Vitória. Ou se fosse a favor do Vitória, muito bem pensado. O mundo estaria de cabeça para baixo. E aí ninguém fala nada, ninguém discute isso. É inacreditável dar um pênalti como aquele. Pode pegar o pênalti pro Godoy até explicar. E aí, quando acontece isso, fique esperto, hein? Porque teve uma reclamação da presidenta do Palmeiras já depois do jogo do Corinthians, lembra? Fique esperto, né? Tem que ficar esperto, né, Neto? Ficar esperto. No ano passado você fez essa pressão da Zoa aí. Leila tá fazendo a pressão dela. E a gente aqui tem que fazer a pressão da gente, né? A gente precisa ficar esperto também, não é só com a arbitragem, não. Ficar esperto também com a imprensa do Sul e Sudeste, que também faz o que você faz, Neto. A imprensa do Sul e Sudeste faz o que você faz, tá? Tenta puxar a brasa pra sardinha de vocês, tá bom? Então, você tá falando aí, beleza, porque é com o Palmeiras. Mas que se fosse com o Corinthians, você ia meter a sua língua dentro da boca e ia ficar quietinho. Ia ficar quietinho, que eu já conheço. No ano passado, quem não se lembra aí do ano passado? Pois é. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o Neto. Eu disse ou não? Aí, Neto, mas por causa disso que não deu, não sei, cara. Tem um pênalti pro Palmeiras, e por sinal, o Vitória pode cair por causa de um ponto, talvez por causa de um lance como esse. Alguma. Mas o Vitória está na parte de baixo da tabela, ele está falando uma realidade. Mas por que só fala, só coloca o time para baixo? Pode cair, o Vitória não pode melhorar no segundo turno, como melhorou no ano passado, e por pouco não chegou na pré-Libertadores? Por que o Vitória, que deu teste ao Bragantino, venceu o Bragantino, que deu teste ao Palmeiras, que deu teste ao Mirassol lá dentro, poderia ter ganho do Mirassol, que é uma das sensações do Campeonato Brasileiro? Por que o Vitória não pode fazer uma campanha melhor e disputar coisas maiores? Tem que sempre disputar o rebaixamento. Aí eles só falam isso. Não estou falando que está fugindo da realidade não, viu, gente? Eu não estou dizendo aqui que eu estou fugindo da realidade, não. Mas é isso que eles pensam lá. É isso que a imprensa do Sul, do Sudeste pensa. Raramente são raros os casos onde eles conseguem ser isentos desse tipo de opinião. Vamos lá. Porque é inacreditável dar um pênalti como esse. É inacreditável dar um pênalti pro Corinthians? Pro Flamengo mas é sempre pros grandes, né? É sempre pro Corinthians, é sempre pro Palmeiras, é sempre pro São Paulo, é sempre pro Flamengo. Tem um lance aqui, ó, pro Godoy falar já primeiro. O Godoy, como é que pode um árbitro que não tem ninguém do lado dele, solta a bola, não tem ninguém. Cara, o cara trupica no pé dele, Eu, no primeiro momento, eu não tive certeza de nada. Não tive certeza de nada, tanto que eu não quis opinar, né? E eu fui pela entrevista do Carille e pelo comportamento do Baralhas, né, quem estava no lance. Mas, olhando o lance depois, pelo amor de Deus, né, complicado. Ele trupicou, só pega o trupicão. Pega o trupicão, porque o trupicão, o cara trupica no pé dele, ele não reclama, ele cai de maduro, ele não olha pro árbitro. Dá uma olhada, ele trupica no pé dele mesmo. O pé direito dele trupica no esquerdo. Aí, ele fica com dor, porque ele tá com vergonha. Ele tá com uma vergonha desgraçada, ele nem olha pro árbitro. O árbitro vai dar o pênalti. Ô Godoy, você que foi um baita de um árbitro, você que tá com uma bala no peito, você tem uma bala no pescoço. Aí já são as maluquices do personagem que é o Neto, né? Aí ele vem com coisa que não tem nada a ver, que Godoy tá com bala no pescoço, bala no cião. Pelo amor de Deus. Mas paciência. Mas aqui, ó. O árbitro de vídeo foi esse cidadão aí, ó. O Paulo Renato Moreira da Silva. Ele foi o árbitro de vídeo dessa partida. Que deveria ter chamado o árbitro de campo. Ele deveria ter chamado o árbitro de campo para poder avaliar o lance, que seria aí o Davi Oliveira Lacerda do Espírito Santo, tá? Davi Oliveira Lacerda do Espírito Santo, Paulo Renato Moreira da Silva é do Rio de Janeiro, tá?
Então, essa situação que a gente, porra, não entende, velho. Por que não chamou? Por que não chamou a zorra do árbitro para poder avaliar? Aí é complicado. Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Vamos continuar ouvindo aqui a galera lá dos donos da bola. Você tomou 4 tiros, Godoy. 4 tiros você tomou. Como é que pode dar um pênalti desse? Ô, craque Neto, olha só, né? Você fica procurando encontrar uma justificativa, uma razão. Aí, se nós não tivéssemos a tecnologia, poderia... É melhor, Godoy, esse lance. Então, poderia até ser induzido, né, a marcar se você não tem a tecnologia. Mas aí você vê no campo, ou imagina no campo, ou raciocina no campo, olha lá. Aí você vai na tecnologia. Aí na tecnologia você confirma um lance desse. Olha o que está acontecendo. Tinha que chamar, pô. Tinha que chamar o VAR, tinha que chamar o árbitro para poder analisar. Vamos ouvir aqui mais um torcedor. O Gabriel Bico falou também no programa dessa manhã essa situação da arbitragem. Fala, Gabriel. Eu sou do seu mesmo time. Não gosto muito de ficar reclamando de arbitragem, não. Prefiro ficar estudando futebol, porque eu sei que não vai voltar atrás no tempo e a gente precisa entender como a gente vai melhorar para os próximos jogos. Mas a gente precisa reclamar, a gente precisa fazer zoada. Sim, o presidente Fábio Mota precisa fazer zoada, a gestão, a torcida, o treinador. Precisa todo mundo fazer zoada, sabe por quê? Porque depois, quando a mídia cai em cima, os árbitros ficam receosos, e é exatamente o discurso que Kaiser fez. Os árbitros têm medo de Abel. Por quê? Abel vive reclamando, vive fazendo polêmica. Os árbitros têm medo de testas. Lembra o que o árbitro fez contra o Botafogo aqui no Barradão? Então os árbitros têm medo de testa. Por quê? Porque eles fizeram zoada. Então a gente tem que fazer zoada sim. Tem que mostrar que a gente está ligado, que a gente está indignado, que a gente tem poder de comunicação, que o Vitória tem alcance, que o Vitória é um clube de torcida, que tem alcance. Então, assim, acho importante reclamar sim. Um abraço para todos. Desculpa o áudio passar um pouquinho. Valeu. E tem que reclamar mesmo. Tem que fazer zoada mesmo. Olha o texto, olha a zorra do Abel, do nojento do Abel. Reclama de tudo, fala de tudo, se acha o bonzão, né? Se bem que, como treinador, ninguém pode contestar nada com relação a ele, mas é muito mal educado, é um cara que se acha. Na coletiva aí ele saiu, se picou, deu as costas e se picou. Mas vamos lá. Então, tem que fazer pressão sim para cima da arbitragem. Vamos lá. Jogador, cada um está procurando o seu espaço no campo para evitar o contato. O defensor não quer ter contato com o atacante. Está evitando de tudo. Aí tem uma coisa, Godoy, Souza e Veloso. O número 6, que eu não sei o nome dele, me perdoe, filho. O número 6... Não é o 6 não, filho, é o 44, Baralhas. O 6 vem antes, que é o PP. PP abre o braço assim e sai do lance. Mas tem um Baralhas. Ele recolhe a perna. Ele tá evitando. Ele recolhe, dá uma olhada, ele recolhe, ó. Recolheu. Nem encosta. Como é que pode dar um pênalti desse pro Palmeiras? Mas deu, né? E o VAR nem chamou, né? E aí vem a reclamação da Leila para o presidente da CBF. Vocês viram depois do jogo do... Cara, fecha pra nós aí, Latino. Dá uma olhada, ó. Ele não encosta, ele trupica os caras no ano de 2025, onde o Vitória mandou o treinador embora, pode cair para a segunda divisão. É inacreditável marcar um pênalti desse. Bater na madeira, vai cair vai cair nada não, meu irmão. Bota sua boca para lá, senhor. E ainda, marca o pênalti na quarta-feira, fica esperto aí, Corinthians. Porque se a Leila... não escutei. Foi pênalti. Entenderam aí porque qual é a preocupação dele? A preocupação dele não é a vitória. A preocupação dele é quarta-feira com o Corinthians. Vai nessa. Olha aí, agora é o Veloso falando aí que foi pênalti, ó, o Veloso. Então vai, fala aí. Aonde? Não, o pé esquerdo do jogador do Vitória, já tinha visto esse lance ontem, não ficou muito claro na transmissão, que bate quando acho que é o
É o Piqueires. Não. Qual o pé? É o Sousa. É o Sousa. É o Sousa. Agora, tem o contato ali, por isso que ele tropica, ó. Ele tá dando uma passada, bate o pé do jogador se isso aí do for Vitória. pênalti, mano, eu não sei o que é mais Toca pênalti por no trás. mundo. Ele percebe tanto que tem o toque. Sua, legal? Sim, ele percebe tanto que tem o toque, você vê que ele não reclama em momento nenhum da marcação. Tem o toque, por isso que o Sousa bate um pé. Sousa. Pra mim tem um toque, mas quem dá o toque no jogador do Vitória é o jogador do Palmeiras. Aí Exatamente. Aí ele perde a passada. É, Veloso, olha lá, Veloso. Ele tá. Não, ele tá à frente, Sousa. Não, ele não, Veloso, olha, Veloso. Não, deixa o Sousa falar agora, Veloso, depois você fala. Veloso. De verdade, ele tá correndo, aí ele passa na frente, ele tá passando na frente do cara. Tá passando, aí ele Só para bate, isso aí, ó. perde a passada, tá vendo? Ele bate, perde a passada e chuta o pé e cai. Mas não tenho dúvida disso. Aí Ele bate. Vamos lá, Godoy, agora da fala do Veloso, que é importante. Não, mas aí é que você vê, o craque Neto, as interpretações que podem ter ocorrido lá no lance. Alguém interpretando como o Veloso está interpretando que esse toque seria faltoso e alguém interpretando como eu e o Sousa que esse toque não é faltoso. Tá aí a interpretação, a fala do Godoy no final da interpretação. Sim, para ter interpretação precisa ter o VAR. O VAR precisa avaliar, precisa chamar o árbitro de campo para que o árbitro possa avaliar. O árbitro viu a coisa ali no automático, gente. Só que não chamaram, né? Não chamaram, mas paciência. Paciência, é assim mesmo, né? Mas a gente não vai ficar quieto não, viu? A gente não vai ficar calado não. Alô, Fábio Mota, vamos representar, viu, Fábio Mota? Vamos representar. Não tem esse negócio de amizadezinha com Leila não, que Leila tá lá cheia do dinheiro, Palmeiras com super time, né? E o Vitória não pode ficar perdendo ponto, né? Pontos, né? Que o Vitória perdeu 2 pontos nesse jogo por conta de erros de arbitragem, não. Temos que pressionar, vamos pressionar, botar a boca no trombone aí, viu, Fábio Mota? Igual o ano passado você chiou pra caramba, tá? E tem que continuar chiando, tem que continuar reclamando de tudo, viu? De tudo. Porque a gente sabe que é histórico, isso aí é histórico. Não é novidade pra ninguém, mas a gente precisa fazer zoada para os caras entrarem pressionados quando forem apitar os jogos do Vitória, também sabendo que o Vitória é um clube de torcida. Valeu? Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus me livre, não ser Vitória. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like é importante para que você possa fazer com que o YouTube distribua esse conteúdo com outros torcedores. E não se esqueça também, viu, torcedor? Não se esqueça também, caso você ainda não seja inscrito, de se inscrever e ativar o sino para receber as notificações de novos conteúdos e também dar uma hypada no vídeo. Valeu? Grande abraço. Fui! Sua visão merece o melhor cuidado. Com as inovações no tratamento e cirurgia para glaucoma, o controle da doença está cada vez mais eficiente e menos invasivo. No Núcleo de Glaucoma da Bahia, estamos sempre à frente, trazendo as melhores opções para garantir sua saúde ocular. Agende sua consulta agora mesmo e conheça as soluções mais avançadas para o glaucoma. Descubra o sabor autêntico dos produtos da Campanella, feito com ingredientes selecionados que trazem sabor para a sua mesa. Com uma textura irresistível e sabor que encanta. Campanella é a escolha perfeita para quem valoriza a qualidade. Acesse nosso site www.campanellalimentos.com e descubra toda a nossa linha de produtos. Campanella Alimentos, o sabor que você ama, a qualidade que você merece. Você já imaginou o teu lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Studios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte, um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Studios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva.